Vou começar uma revisão aqui de logaritmos, mas eu, primeiramente, vou terminar aquelas questões de exponenciais que ontem nós não conseguimos resolver todas. Vamos lá. Hoje eu já baixo lá para a plataforma a aula de ontem e a de hoje eu já posto lá para vocês à tarde. Aqui ele me dá, tinha lá na questão 8, queria o valor de x em 5 vezes 2 elevado a 2x mais 3 igual a 80. Como eu tenho aqui, ó, uma multiplicação, gente, eu vou pegar este 5 e vou passar ele para o lado de lá dividindo. Eu posso fazer isso. Eu tenho como resolver essa aí de duas maneiras. Eu vou mostrar para vocês. Então, vou colocar lá 2 elevado a 2x mais 3 igual a 80 divididos por 5. Vou ficar com 2 elevado a 2x mais 3 igual 80 divididos por 5. 8 divididos por 5 vai me dar 1. Vai sobrar 30. 3, 30 por 5 dá 6. Então, vai ficar 2 elevado a 2x mais 3 igual a 16. Esse 16 aqui, eu consigo levar para a base 2. Então, vou ficar com 2 elevado a 2x mais 3 igual a 2 na quarta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Aqui, como eu tenho bases iguais, eu posso cancelar as bases, e igualar os expoentes. 2x mais 3 igual a 4, 2x igual a 4 menos 3, 2x igual a 1, x igual a 1 meio. X igual a 1 meio, aqui está a minha solução. X igual a 1 meio. Agora, observem o seguinte, ó. Se eu pegar essa mesma equação aqui, ó, 5 vezes 2 na 2x mais 3 igual a 80. Olha uma outra maneira que eu posso resolvê-la. Se eu pegar o 80 e fatorar o 80, se eu decompor o 80 em fatores primos, isso aqui dá para dividir por 2, vai ficar 40. 40 dividido por 2 dá 20, divide por 2 dá 10, divide por 2 dá 5, divide por 5 dá 1. Então, isso aqui eu vou escrever 5 vezes 2 na 2x mais 3 igual a 2 na quarta, ó, 2 na quarta vezes 5. Observem, como isto aqui é uma igualdade, ó, se isto aqui é uma igualdade que eu tenho aqui, se esse 5 está multiplicando aqui e esse 5 está multiplicando aqui, eu posso cancelar esses 5. É como se eu estivesse passando para lá e dividindo, ó. Eu posso cancelar eles. 5 vezes isto é igual a isto vezes 5, então isso aqui é igual a isso. Então, eu fiquei agora com 2 que multiplica 2x mais 3 igual a 2 na quarta. Caí aqui, ó, nesse caso aqui. Vou cortar as bases. 2x mais 3 igual a 4, 2x igual a 4 menos 3, 2x igual a 1, x igual a 1 meio. Eu resolvi
a mesma equação exponencial, a mesma de duas maneiras diferentes. Ah, qualquer uma dessas maneiras que eu resolver está correta? Tá, está correta. Vamos lá. Na outra equação, a outro exercício de exponencial que nós tínhamos ali, nós tínhamos raiz cúbica de 2 elevado a 2x mais 5 igual a 0,25 elevado a menos 2x. Primeira coisa, eu vou sair desse radical aqui, eu vou colocar lá 2, e isto é elevado a uma potência cujo expoente é fracionário, ó. Quem está dentro de casa vai para o Sol, 2x mais 5. Quem está no Sol vai se abrigar, vai para baixo. Isto aqui é igual a 0,25 elevado a menos 2x. Ora, aqui eu estou na base 2, aqui eu estou com 0,25. Eu vou mexer nisso aqui. Eu vou transformar isso aqui numa fração. 2 elevado a 2x mais 5 sobre 3 é igual a 25 centésimos, duas casas depois da vírgula, 2 zeros, elevado a menos 2x. Menos 2x. 25 centésimos, se eu simplificar esta fração aqui, ó, se eu dividir aqui por 25 e dividir aqui por 25, se eu dividir por 25 aqui e dividir aqui por 25, isso aqui vai ficar 1/4. 25 centésimos, isto é 1/4. Então, vai ficar 2 elevado a 2x mais 5 sobre 3 é igual a 1/4, 1/4 elevado a menos 2x. 25 dividido por 25 dá 1, 100 dividido por 25 dá 4. Ora, se aqui eu tenho 1/4 elevado a menos 2x, eu consigo inverter essa base, então vai ficar 2 na 2x mais 5 sobre 3. Aqui vai ser igual a 4, inverto a base e troco o sinal do expoente. Inverto a base, troco o sinal do expoente. Olhem aqui, ó. A elevado a menos n é 1 sobre A na n. Então, se eu tenho expoente negativo, que nem eu tenho aqui, eu inverto a base e troco o sinal do expoente para positivo. Aquelas regrinhas da potenciação que nós olhamos lá no início das equações exponenciais. Então, aqui eu vou ficar com 2 na 2x mais 5 sobre 3. E esse 4 eu vou decompor, vai ficar 2 ao quadrado elevado a 2x. 2 na 2x mais 5 sobre 3, igual a 2, multiplico os expoentes, ó, a, estou botando todas as regrinhas aqui, ó, a na n elevado a m é a na n vezes m. Estou usando esta regrinha agora aqui. Então, vou ficar aqui com 2 na 4x. Agora que eu cheguei na igualdade de mesma base, eu posso cancelar essas bases e eu vou ficar ali com 2x mais 5 sobre 3 é igual a 4x. Ora,
Se eu tenho uma igualdade, esse 3 que está dividindo, eu vou passar para o lado de lá multiplicando. Então, vou ficar com 2x mais 5 igual a 3 vezes 4x. Ora, aqui eu tenho 2x mais 5 igual 3 vezes 4, 12x. 2x menos 12x igual a 5. Passa para lá, vai ficar menos 5 aqui. Aqui vai ficar menos 5. Então, 2x menos 12x dá menos 10x. Igual a menos 5, multiplico por menos 1, 10x igual a 5, x é 5 décimos, x é 1 meio. Aqui está a solução da minha equação. Solução é 1 meio. O x vale 1 meio. Dividir aqui por 5, dividir aqui por 5. Simples. Barbadinha. Fácil de fazer isso. Leva tudo para a mesma base. Só aplicando aquelas regrinhas. Tinha mais uma lá, que era da aula de ontem, que nós vamos terminar ela aqui, ó. E eu vou pegar 2 vezes 3 na x mais 1 é igual a raiz cúbica. Vou decompor o 72 aqui no cantinho. Olha lá, vamos lá. 72 dá para dividir por 2. 7 divididos por 2 dá 3, vezes 2 dá 6, sobra 1. 12 por 2 dá 6, dá 36. Dá por 2. 36 divididos por 2, 3 divididos por 2 dá 1, sobra 1, 16 por 2 dá 18. Dá 8 vezes 2 dá 16. Então, 18 divididos por 2 dá 9, que divide por 3 dá 3, que divide por 3 dá 1. Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó. 2 na terceira vezes 3 ao quadrado. Ali. 2 na terceira vezes 3 ao quadrado. Então, agora aqui eu vou ficar 2 vezes 3 na x mais 1 igual a 2 na 3 sobre 3 vezes 3 na 2 sobre 3. Saí do radical, deixei em produto isto aqui. Tá? Ou seja, se eu tenho assim, ó, A vezes B elevado a N, né? Eu posso deixar isto aqui assim, ó. A propriedadezinha que eu estou trabalhando ali, ó. A vezes B elevado a N, isto é A na N vezes B na N. Eu posso deixar isso aqui. Ora, vamos lá agora. O que eu tenho aqui? 2 vezes 3 na x mais 1 é igual 2 na 3 sobre 3, isso aqui é 2 na 1. É 2 vezes 3 na 2 terços. Observem aqui, ó, a mesma coisa que eu tinha lá na outra. 2 vezes 3 na x mais 1 é igual a 2 vezes 3 na 2 terços. Se 2 vezes alguma coisa é igual a 2 vezes alguma coisa, eu posso simplificar esses dois aqui, que está multiplicando, passa para lá dividindo, e eu vou ficar aqui com 3 na x mais 1 igual a 3 na 2 terços.
Igualdade de mesma base, eu corto as bases e vou igualar os expoentes. X mais 1 é igual a 2/3. E aqui eu vou resolver. X mais 1 sobre 1 é igual a 2/3, né? E eu posso colocar isto assim, ó. X sobre 1 mais 1 sobre 1 igual a 2/3. Reduzindo isto ao mesmo denominador, que é 3. 3 vezes x, 3x, mais 3 por 1 dá 3, é igual, 3 por 3 dá 1 vezes 2 dá 2. Tirei denominador, fiquei com 3x igual a 2 menos 3. 3x igual a menos 1. X igual a menos 1/3. Aqui está o nosso valor de x. Menos 1/3. Acho que era essas três. E agora nós vamos começar a nossa revisão de logaritmos, tá? Aqui eu quero o logaritmo do logaritmo de x mais 1 igual a 0. Bom, lembrem o seguinte, como eu não tenho base escrita, a minha base aqui é 10, né? Aqui a base é 10 e aqui a base também é 10. Lembrem que no logaritmo, base 10 nunca é escrita. Qual é a propriedade, qual é a definição que nós temos de logaritmo? Logaritmo. Logaritmo de qualquer valor de A. Seja a base que for, se eu igualar isto aqui a x, se eu fizer o giro, eu posso dizer que b elevado a x é igual a A. Ou seja, eu estou transformando o meu logaritmo numa exponencial. Dos dois valores, desses três valores de logaritmo, se eu conhecer dois deles, eu posso descobrir por exponencial. Olha, outra coisa que eu posso fazer, se eu fizer um giro aqui, ó, 10, vou elevar a zero, a potência zero, e vou igualar a isso aqui, ó. Eu estou fazendo essa definição de logaritmo. O que eu vou escrever aqui agora, ó? 10 elevado a zero, o meu 10 aqui é o meu b, elevado a zero, que é o meu x, vai ser igual ao logaritmo de x mais 1. Está aqui, ó. Vai ser igual ao logaritmo de x mais 1. Quanto é 10 elevado a zero? Qualquer número elevado a zero é 1. Então, isso aqui a gente pode escrever assim, ó, logaritmo de x mais 1 é igual a 1, porque 10 na zero é 1. E este logaritmo aqui está também na base 10, ó. Então, novamente, eu vou fazer o giro aqui. Eu vou transformar isso aqui numa exponencial agora, ó. Eu vou escrever que 10 elevado a 1 é igual a x mais 1. Ora, saí do logaritmo aqui. Aqui eu saí do logaritmo. Quanto é 10 elevado a 1? É 10. Então, x mais 1, isso aqui é igual a 10.
x é igual a 10 menos 1, x é igual a 9. X é igual a 9. Cuidado! Quem é a minha condição de existência? Esse x mais 1 tem que ser maior do que zero. Não esqueçam, ó. Condição de existência, por logaritmo existir, o a tem que ser maior do que zero, a base maior do que zero e base diferente de 1. Se x mais 1 tem que ser maior do que zero, x tem que ser maior que menos 1. 9 é maior do que menos 1? 9 é maior do que menos 1. A minha resposta está aqui, ó, 9. Cuidado, porque aqui eu posso ter uma resposta como conjunto vazio, hein? Se não satisfazesse a condição, seria solução vazio. Aqui a solução é 9. Vamos lá. Aqui nós temos, quero o conjunto solução da equação. Então, já vou olhar lá, ó. Quem é minha condição de existência? Esse x aqui tem que ser maior do que zero. E esse aqui também. Bom, então, x tem que ser maior que zero. Vamos lá. Como é que eu vou resolver essa minha equação? Aqui eu tenho log de x ao quadrado menos 2 log de x mais 1. Aparentemente, eu olho e enxergo aí uma equação de segundo grau. Aonde eu vou dizer o seguinte, ó, aqui onde está escrito log de x, aonde está escrito log de x, eu vou escrever y. E observem o que vai ficar ali, ó. Vou deixar isso aqui separado aqui, ó. Observem quando eu escrever agora ali, ó. Aqui está log de x elevado ao quadrado, ó. Então, se log de x é y, aqui vai ficar y ao quadrado. Menos 2 vezes o log de x é y, 2 vezes y. Mas, eu tenho uma equação de segundo grau. Todos vocês já devem estar cansados de saber como é que faz aquela equação de segundo grau, né? O delta, menos 2 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 1. O A é 1 aqui e o C é 1. Meu delta, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Então, vai ficar 4 menos 4. Meu delta é 0. Se eu tenho delta igual a 0, eu já sei que o meu x' é igual ao meu x duas linhas. Não esqueçam disto. Quem está na dependência viu isto. X' igual a x duas linhas. Quando eu tenho delta igual a 0. Raízes reais e iguais. Quem é o meu y? 2 mais ou menos a raiz de 0, que é o meu delta, sobre 2 vezes 1. Meu y é 2 mais ou menos 0 sobre 2. Aqui eu tiro um y minha. 2 mais 0, 2 divididos por 2 dá 1. E eu tiro um y duas linhas. 2 menos 0 dá 2, divididos por 2 dá 1. Está aqui. As minhas raízes. Está ali. O desatento vai chegar aqui e vai dizer, está aqui a minha resposta. Está aqui, é 1. Está ali, 1. E a única coisa que eu vou dizer é a seguinte.
esta resposta está errada. Por quê? Porque não é 1 aqui. Essa aqui eu já sei que está fora, gente. Isto aqui eu sei que está fora, ó. Essa está fora. Por quê? Porque eu usei esse artifício aqui, gente. Se eu usei isso aqui, eu vou terminar aqui, gente. Olha lá. Eu tenho que vir terminar a minha solução aqui. Se eu tenho que log de x é 1, está aqui, o y é 1, e aqui a base é 10, eu tenho 10 elevado a 1 é igual a x. X é 10, não é 1. X é 10. A minha resposta está aqui na letra D. X é 10, não é 1. Cuidado isto. Depois que marcarem na prova errado, não tem volta. Vamos lá. Aqui é uma questão da Fundação Getúlio Vargas, aonde me diz que o log de 2 é 0,3010, que o log de 3 é 0,4771, isto aqui está a base 10, e ele quer o logaritmo de 0,6. Então, vamos lá. Eu quero descobrir o logaritmo de 0,6. Como está na base 10 e aqui base 10, eu não preciso me preocupar com mudança de base. Aqui está tudo na mesma base. Eu vou transformar esse logaritmo de 6 aqui agora, eu vou colocar lá 6 décimos. Ora, esse logaritmo de 6 décimos, e eu agora vou começar a trabalhar com aquelas propriedades, eu tenho lá logaritmo de uma divisão, eu transformo numa diferença de logaritmos. Divisão diminui, multiplicação soma. Lembrem daquilo. Então, numa diferença de logaritmos, então isso aqui vai ficar logaritmo de 6 menos o logaritmo de 10. Está aqui. Ah, mas eu não tenho logaritmo de 6. Ora, se eu não tenho logaritmo de 6, isso aqui eu posso escrever 2 vezes 3, porque o logaritmo 6 é 2 vezes 3, menos o logaritmo de 10. Ah, então vou lá para outra propriedadezinha. Vou até diminuir essa escrita aqui para nós fazer uma coisa aqui, ó. Vou escrever diferente aqui. Aqui eu vou botar assim, ó, log de 6 menos o log de 10. Vou diminuir aqui, ó. E aqui eu agora vou colocar outra propriedadezinha que eu vou estar trabalhando aqui, ó. Se eu transformei num produto, logaritmo de uma multiplicação é uma soma de logaritmos. Multiplicação, soma, divisão, diminui. Então, aqui vai ficar o log de 2 mais o log de 3 menos o logaritmo de 10. Está aqui. Ah, o logaritmo de 2, nós temos. O logaritmo de 2, nós temos. O logaritmo de 3, nós temos. E o logaritmo de 10? Nós temos o logaritmo de 10? Quero escutar alguém me responder. Temos o logaritmo de 10? Não tem ninguém na aula?
Sim. Quem é o logaritmo de 10? É 1. É 1. Quem respondeu? Otávio? O Eduardo. Eduardo. Boa, Eduardo. Olha aqui, ó. Por que que é 1? Logaritmo da base na própria base. Aquelas consequências da definição. Logaritmo da base na própria base é sempre 1. Observem quantas propriedadezinhas eu já trabalhei aqui, ó. Então, eu tenho agora logaritmo de 2, 0,3010, mais logaritmo de 3, 0,4771, menos 1. Ora, somando aqui, 0,3010 mais 0,4771, eu tenho 1,874,567. Eu tenho lá 0,7781 menos 1. Tá aqui, ó. Com certeza, essas duas aqui já estão fora, porque ele vai me dar um número negativo. Eu tenho aqui, ó, menos 1,000 menos 0,7781. Ó, 10 menos 1 termina em 9. Se termina em 9, eu não preciso nem terminar minha conta, gente. Já cheguei na minha resposta aqui, ó. É a única negativa, porque isso aqui vai me dar negativo, é a única negativa que termina em 9. Isso vai ser 0,2219. 0,2219 negativo, porque é menos 1 mais 0,7781. Gente, não precisava nem terminar a conta. Fundação Getúlio Vargas. Só aplicação de propriedadezinha de logaritmo. Ó, questão da FUVEST. FUVEST. Ele me diz assim, ó. Logaritmo de 8 é A. Ele quer saber quem é o logaritmo de 5. Bom, lá nas propriedadezinhas lá, vou botar aqui para lembrar vocês, lá nas propriedadezinhas nós chegamos à conclusão que logaritmo de 5 é o logaritmo de 10 dividido por 2, que 10 divididos por 2 é 5, que isso é o logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Isto nós definimos lá quando nós estávamos olhando aquelas propriedades operatórias dos logaritmos. Então, esse logaritmo de 5 eu posso escrever, é o logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. O nosso problema consiste aqui, ó, que ele nos disse que o log de 8 é A. Ora, se eu pegar esse 8, então eu vou colocar aqui, ó, logaritmo de 2 elevado à terceira é igual a A, ok? Concordam comigo? Esse 3 que está multiplicando, ele pula para frente do logaritmo. Não esqueçam aquela propriedadezinha lá, ó. Logaritmo de A na base B qualquer elevado a N é N vezes o logaritmo de A na base B. Cuidado com essa propriedade aqui. O expoente, eu disse para vocês, pula para frente do logaritmo. Ora, então, isto aqui eu posso escrever o seguinte: 3 vezes
o logaritmo de 2 é igual a A. Ora, se eu posso escrever isto aqui, 3 vezes o logaritmo de 2 é igual a A, eu posso dizer aqui, ó, que o logaritmo de 2 é A sobre 3. Ah, descobri o logaritmo de 2. Está aqui o logaritmo de 2. Esse logaritmo de 2 aqui, ó, é A sobre 3. Ah, então eu já vou conseguir descobrir quem é o logaritmo de 5. Por quê? Porque eu sei que o meu logaritmo de 5 vai ser o logaritmo de 10 dividido por 2, que vai ser o logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2, que vai ser... Quem é o logaritmo de 10? 10 na base 10 é 1. Há pouco, lá na outra questão, o Eduardo nos respondeu. Logaritmo da base na própria base é 1. Logaritmo de 10 é 1. Menos, quem é o logaritmo de 2? A sobre 3. Então, está aqui o logaritmo de 5. O nosso logaritmo de 5 é 1 menos A sobre 3. Aqui está a nossa resposta. 1 sobre A, 1 menos A sobre 3, está aqui na letra E, a resposta da questão da FUVEST. Letra E, 1 menos A sobre 3. Cuidado, ó. Olhem o que eu tive que descobrir aqui o logaritmo de A. Eu não tinha o de 8. Vamos lá. Questão da FURG. Fundação Universidade de Rio Grande. Pouco tempo, quando eles faziam vestibular. Se x for solução da equação log na base 2 de x menos 5, mais log na base 2 de x mais 2, isso é igual a log na base 2 de 8. Então, vamos lá. Se eu tenho mesma base, não preciso me preocupar com mudança de base. Isto aqui é uma equação logarítmica. Primeira coisa que eu vou olhar na minha equação logarítmica, minha condição de existência. Eu tenho que cuidar isso aqui. Posso fazer primeiro, posso fazer por último? Posso. Mas eu preciso cuidar isso aí. Tá? Eu até vou fazer ela por último para mostrar para vocês o que poderá acontecer. Vamos lá. Dentro das minhas propriedades operatórias dos logaritmos, que eu há pouco coloquei lá para vocês, se eu tenho lá logaritmo de A vezes B, eu tinha logaritmo de A mais o logaritmo de B. Está aqui. Mais o logaritmo de B. Ora, se eu aqui tenho uma soma, antes era um produto. Então, eu posso escrever essa equação logarítmica da seguinte maneira. Logaritmo na base 2 de x menos 5 vezes x mais 2, aqui, ó, posso escrever isso assim, é igual ao logaritmo de 8 na base 2. Está aqui. Logaritmo de uma soma, está aqui, eu transformei num produto, está aqui, transformei num produto. Ora, como eu tenho uma igualdade de logaritmos, e tem aquela propriedade lá, ó, logaritmo de A é igual ao logaritmo de C, eu posso afirmar que A é igual a C. Se ele está na mesma base, A é igual a C. Ok? Isso é uma igualdade. Então, eu posso cancelar esses logaritmos aqui
cortar os logaritmos e afirmar o seguinte: x menos 5, que multiplica x mais 2, isto é igual a 8. Aqui eu estou na resolução. X vezes x, x ao quadrado mais 2x menos 5x menos 10 igual a 8. X ao quadrado menos 3x menos 10 menos 8 igual a 0. Vamos lá. X ao quadrado menos 3x menos 18 igual a 0. Meu delta, 3 menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 18. Meu delta, menos 3 ao quadrado dá 9, mais 18 vezes 4, 18 vezes 4, nós temos 72. Aqui meu delta é 81, meu x é 3, mais ou menos 9 sobre 2. Meu x', 9, 10, 11, 12 divididos por 2 dá 6. Meu x, duas linhas. 3 menos 9 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Ah, eu tenho menos 3 e 6. E aí? Aqui diz, ó, existem dois valores possíveis para x. Quem não se preocupar com a condição de existência vai olhar aqui e vai vir marcar o A. E cuidado! Quem é a minha condição de existência? Ó, vou fazer ela aqui, ó. Quem é a minha condição de existência? Esse x menos 5 tem que ser maior do que 0. X tem que ser maior que 5. Se x tem que ser maior do que 5, esse menos 3 já está fora. O 6 me serve. Aqui, ó, x mais 2 tem que ser maior do que 0, x tem que ser maior que menos 2. Se x tem que ser maior que menos 2 e x maior do que 5, a condição de existência é x tem que ser maior que 5. Maior que 5 é o 6. Então, não é a letra A, não é a letra A. Ele é um possível valor de x, mas ímpar não, ele não é ímpar, ele é par, tá aqui, ele é par, tá aqui a minha resposta. Não é primo, não é primo, não é primo e também não é um número irracional. A minha resposta está aqui na letra C. Tá, gurizada? Nós vamos... Vou parar por aqui, tem mais questões, óbvio. Vou partir da sexta, eu vou fazer com vocês na próxima aula. Vamos interromper nossa gravação aqui, vamos fazer